E o Estadão, que fez o L com gosto, fez mais um editorial detonando o Lula. Fingir espanto, o Estadão não pode, porque as coisas que ele vem criticando no atual mandato petista, que é o quinto, ele já criticava no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto mandato que o PT governou este país neste século. E este vai ser o assunto do vídeo de hoje. E começando a repercussão do editorial do Estadão, que já começa com uma excelente manchete: o jogo de perde-perde de Lula. Nesse editorial, o jornal vai mostrar como o Brasil tem sido desmoralizado pelas tiranias na América Latina e como o Brasil, que é a maior economia da América Latina, tem sido um anão diplomático na região. Não fede nem cheira. Resumidamente, é isso que está falando o editorial. Começando. Não bastassem os esforços do governo Lula para contemporizar as atrocidades cometidas por Nicolás Maduro na Venezuela, agora o companheiro Daniel Ortega, o tirano nicaragüense, acrescentou um grão de sal à desmoralização do Brasil na região a qual o Brasil deveria liderar. Ortega expulsou o embaixador brasileiro, em razão de sua ausência numa celebração propagandística da Revolução Sandinista. Lula, por sua vez, encheu-se de brios e expulsou a embaixadora da Nicarágua. Muito pouco, muito tarde. Mesmo com toda a deferência de Lula a Maduro, e pior que é isso mesmo, o tirano venezuelano trata com total desdém as solicitações do companheiro brasileiro para que comprove sua alegada vitória eleitoral. E aqui um parênteses meu. Eu acho que no fundo, o Lula não quer que ele prove nada. Para mim, o Lula, o PT, quer que o Maduro continue na tirania da Venezuela, mandando naquele país de maneira antidemocrática. Eu desconfio que no íntimo do Lula ele quer a continuidade de Maduro. Antes das eleições, Maduro ridicularizou as supostas apreensões de Lula e ainda insultou o Brasil ao questionar a idoneidade do nosso sistema eleitoral. Para mim, eu acho que essas rusgas, poucas rusgas públicas entre Maduro e Lula, para mim, posso estar errado, não passa de teatrinho das tesouras. O Lula finge que está no embate, o Maduro rebate, só para que a imagem do petista aqui no Brasil não fique tão queimada, tão desgastada. Eu desconfio seriamente que seja de fato um teatrinho de quinta categoria. Se fosse só ingratidão pela longa ficha de serviços prestados por Lula às tiranias de extrema esquerda, esses episódios se prestariam apenas a alimentar um exame de consciência do PT. Mas muito além disso, eles ilustram a completa incapacidade do governo brasileiro de exercer influência numa zona de interesse natural, como a América Latina, em que o Brasil é a maior economia e, de fato, é um anão diplomático. Tem pouquíssima influência. O que o Brasil faz, muitas vezes, durante governos petistas, é financiar com obras, com mais médicos, essas tiranias. Para mim, não passa de financiamentos disfarçados, cujas garantias são ridículas. Às vezes são até mesmo charutos cubanos, né? Isso aí acho que o pessoal se lembra dessas coisas, né? Espero que sim. O teste de realidade está dizimando as fantasias de Lula e seu ideólogo Celso Amorim, de uma liderança regional supostamente alavancada por seus laços com as lideranças da esquerda. O recado de tiranos como Maduro e Ortega é inequívoco. Quem manda são a China e a Rússia, que financiam e armam países dispostos a enfrentar o Ocidente em geral e os Estados Unidos em particular. Na prática, o apoio do Brasil se tornou dispensável para esses tiranos, e se isso deixa Lula aflito, que tome chá de camomila, conforme receitou o insolente Maduro. Lula parece perdido entre as ilusões de que o Brasil poderia liderar o movimento regional do tal Sul Global contra as nações ricas e o imperialismo estadunidense, e a realidade de que o país é hoje um campeão no grande jogo sino-russo na América Latina. Os ideólogos petistas presumem que o eixo global de poder está mudando definitivamente e que o Brasil precisa se aliar aos vencedores, isto é, China e seus satélites. Olha que medo, galera. Olha o perigo do Brasil continuar com a esquerda no poder. O Brasil pode estar se aliando às maiores tiranias do mundo e se afastando da maior democracia do planeta. Olha que coisa perigosa. E é por isso que o Brasil de Lula, sob o manto do pragmatismo, tem sido vergonhosamente condescendente
com a violência dos companheiros Maduro e Ortega, sem que o país tenha nenhum ganho com isso. Assim como os interesses nacionais ditam um posicionamento independente na Guerra Fria entre China e Estados Unidos, o pragmatismo impõe, sim, cuidados diplomáticos para defender esses interesses junto aos donos do poder na Venezuela. Mas esquerdistas insuspeitos, como o presidente chileno Gabriel Boric, mostram que é possível exercer esse pragmatismo sem compuscar valores fundamentais, como a defesa da democracia e da soberania do povo venezuelano e de seus direitos humanos. O próprio Estados Unidos, que hoje tem o Biden no poder, um esquerdista, também não está passando pano para o tirano Maduro. Está tentando, inclusive, acordo aí para dar garantias para o Maduro que se ele sair, nada vai acontecer. Parece que está rolando essas negociações. Então, nem a esquerda norte-americana também tolera, né, esse ultra-esquerdista tirânico, o Maduro. E isso acaba enterrando as narrativas de diplomacia, de pragmatismo do Brasil. Não. O ser pragmático é bater de frente com esses tiranos, conforme o mundo todo vem fazendo, tirando, obviamente, Rússia e China. Mas o resto do mundo democrático, o mundo democrático no geral, tem repudiado. O Brasil do PT é incapaz. E eu acho que é incapaz porque concorda com o regime. Eu acho que é por isso. Posso estar errado, mas eu acho que eles concordam com o regime e querem a perpetuação do regime. Esse é o meu ponto de vista. Até coloque nos comentários se vocês concordam com isso. Sem o poder das armas ou do dinheiro, o Brasil construiu, desde os tempos do Império, uma sofisticada máquina diplomática para exercer o chamado soft power e navegar com equilíbrio entre as rivalidades geopolíticas de grandes potências. Que Lula jogue essa tradição no lixo e sobreponha suas afinidades e fidelidades aos princípios constitucionais das relações exteriores, como a promoção da democracia ou a defesa dos direitos humanos. É deplorável, mas não surpreendente. Esse sempre foi o padrão. O surpreendente é que essas atitudes não entregam sequer as prometidas contrapartidas. Ninguém escolhe o Brasil como destino de investimentos em razão do palavrório supostamente humanitário de Lula sobre a guerra na Ucrânia ou em Gaza. E as promessas de liderança regional da América Latina se decompõem olhos vistos. Com relação aqui à Ucrânia e Gaza, que nem falou o editorial, na verdade, a posição de Lula tem queimado o filme do Brasil perante a Europa, Estados Unidos, perante as principais democracias do mundo. Entre o terror de Gaza e Israel, veja que lado ficou Lula. Entre Rússia e Ucrânia, veja de que lado está o Lula. Entre a luta pela retomada da democracia na Venezuela e a continuidade do regime, veja a posição hesitante do governo Lula. E eu acho que no seu íntimo ele prefere o Maduro. Então o Lula está sempre do lado errado da história. E tem queimado sim o filme do Brasil. Bom, e não precisa também pensar só nas questões de conflitos internacionais. Meio ambiente. O Lula não entrou com a pauta de que de salvar o meio ambiente. Tudo tá piorando, não para de piorar. Os índios, os Yanomamis, piorou, então estão morrendo mais. Então, assim, qualquer aspecto que você pegue dessa gestão lulista tem sido deplorável, no meu ponto de vista. Seguindo aqui, e para finalizar, o rei está nu e os delírios de Lula de encerrar sua carreira como líder do Sul global, quando não um príncipe da paz universal, são triturados sobre a realpolitik de China e Rússia. O choque de realidade seria um problema tão somente para Lula. E se o seu anacronismo, seu revanchismo e sua pusilanimidade não estivessem arrastando consigo a reputação e os interesses do Brasil. Pessoal, é isso. O que me incomoda no Estadão, que é um jornal que posa de direita, mas para mim é no máximo centro-esquerda, ele fez um L com gosto, fez o L com gosto. Tudo que ele critica, ele já criticava. Não dá para fingir espanto. Não tem como fingir espanto. E não dá nem para falar o seguinte, nas eleições de 2022 só tinha o Lula como esquerda. Não, não tinha só o Lula como esquerda. Tirando o Bolsonaro, que era a única direita de verdade, o resto eram tudo variações do espectro esquerdista, que ia desde o extremismo até uma centro-esquerda. Mas o que tinha, não faltavam opções dentro desse espectro ideológico. Porque o Estadão tinha que fazer o L, justo ele que passou a vida inteira criticando e agora voltou a criticar. Fizeram L para justamente voltar a ganhar repercussão e também ganhar um pouco de protagonismo e reputação batendo no PT novamente. Estou perguntando, o Estadão trouxe o PT de volta para aumentar novamente a sua reputação, detonando o PT, que sabidamente ia fazer besteira? São perguntas que eu me faço. São perguntas. Foi para recuperar no pós-eleição a reputação? Será que teve esse tipo de pensamento? Não sei. São questionamentos que eu faço. Pessoal, é isso. Coloquem nos comentários
O que vocês acharam do editorial? Se concordam ou não com os meus comentários e o porquê? Se gostaram do vídeo, compartilhem, deixem um like para aumentar o engajamento. Para a gente sair da bolha, compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, compartilhe nas suas redes sociais, porque assim a gente também alcança públicos novos. Aquelas pessoas que de repente votaram no Lula e que já se arrependeram, quem sabe a gente não traz também para o nosso lado nas eleições de 2026. Então, ajudem a divulgar o conteúdo se vocês gostaram. E verifiquem também se vocês estão inscritos em todas as minhas redes e até o próximo vídeo.